A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, a lição de adultos, primeiro trimestre de 2021. Estamos tratando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na lição número 3, nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. Hoje, na lição 4, 24 de janeiro de 2021, estudaremos sobre a atualidade dos dons espirituais. Texto áureo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12 e 4. Verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Leiamos a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeiro, o objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os objetivos específicos: primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Segundo objetivo, situar a função dos dons espirituais. E terceiro objetivo, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Vamos ao ponto central: os dons espirituais são atuais para a igreja. Introdução, me acompanhe. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, nós temos aqui a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. Primeiro tópico: a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique
desinformados sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais, ou seja, deve aprender sobre os dons espirituais. Você sabe qual é o dom que você tem? Você conhece como ele funciona? Como outros praticaram esse mesmo dom que Deus te deu? Como é que eles praticaram na Bíblia Sagrada? Isso é importante você saber. Ah, pastor, eu tenho o dom de profetizar. E você já leu sobre os profetas da Antiga Aliança? Já leu sobre os profetas do Novo Testamento? Você está profetizando corretamente? Tudo isso é importante a gente aprender. Então vamos lá. Primeiro subtópico, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que ignoreis, que não saibam, que não conheçam. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. Ele disse lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 7. Quando ele introduz a carta aos Coríntios, ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja aos Coríntios, eles tinham experiência com os dons espirituais. Eles praticavam os dons espirituais, mas, segundo Paulo, de uma maneira às vezes exagerada, equivocada. Tá? O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, todos nós cristãos precisamos entender sobre os dons e conhecer as suas finalidades, para que servem os dons do Espírito Santo. Tá? Segundo subtópico, pneumatikos e carisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Então, pneumatikos e carisma. Seria bom você repetir aí, né? Carisma e pneumatikos, né? Bom, ir aprendendo esses termos, né? Que são os termos gregos que se referem a dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Tom pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. Versículo 1, lá do capítulo que a gente está aí na leitura bíblica em classe, que nós acabamos de ler, capítulo 12, tá? Literalmente das coisas espirituais. O contexto, né, onde esse texto está, mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, dom, um cognato de caris, que é graça, né, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece duas vezes, de dons, no versículo 4, diversidade de dons, e dons no versículo 9, tá? E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, né? A graça seria, numa linguagem mais atualizada, a graça de curar, né? São vários tipos de carismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Então, esses vários tipos de carismata aparecem aí
ao longo de todo o Novo Testamento. Então, a graça, o dom para curar, né? O dom para falar em línguas, o dom, esses dons do Espírito Santo. Então, são principalmente esses dois termos gregos aí, pneumatikos e carisma. Olha eu falando aí em grego, meu Deus, né? João Batista deve estar se remoendo aí. Vamos lá, subtópico 3, o que são os dons espirituais? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o nosso livro, o nosso credo, que defende as doutrinas bíblicas que embasam a nossa crença, né? Então nós temos um livro, toda instituição evangélica geralmente tem o seu credo, a Assembleia de Deus tem o seu, define os dons espirituais como? Aí vai dar a definição. São os dons espirituais para nós assembleanos: capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então é isso aqui, capacitações especiais e sobrenaturais, tá? Por meio da igreja, com propósitos divinos. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Vamos ver 2 aos Coríntios, a base para o que nós estamos tratando. 2 aos Coríntios 2 e 4, ou 2 aos Coríntios 4 e 7, melhor dizendo, desculpa. 4 e 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro, os dons, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá? Então é operado nos crentes, que são chamados aqui vasos de barro. Colossenses 1 e o versículo 27, carta de Paulo aos Colossenses 1 e 27, ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então aqui nós temos o mistério de Cristo encarnado, do Deus que se tornou homem, que veio a este mundo para salvar a humanidade, para entregar a sua vida pela humanidade. Então, esses recursos são operados através dos crentes em Jesus de Nazaré, enquanto a igreja estiver na terra. 1 aos Coríntios 13, do 8 ao 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a carta do amor, do versículo 8 ao 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então isso envolve, toda a igreja na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, nós entendemos que os dons espirituais eles irão se manifestar através da igreja na vida de cada crente em Jesus. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração. 1 aos Coríntios 14, 6, ele diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ou seja, se eu não me manifestasse através dos dons, que proveito teríamos, Se a pessoa só ficasse falando em línguas e não fosse legível.
Versículo 26 desse mesmo capítulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então veja que os dons, eles precisam ter um propósito muito claro, muito objetivo para cada situação. Filipenses capítulo 3 e o versículo 3, Paulo também trata sobre isso. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito Santo, através do Espírito de Deus, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, não fazemos nada na carne. É sempre movidos pelo Espírito de Deus. Então, enquanto a igreja estiver aqui, se envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração, a evangelização, né? Operação de milagres, Atos 13, nós observamos isso na conversão lá de Paulo, no início da evangelização daquele mundo, Atos capítulo 13, do versículo 9 ao 12, diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí ele opera, né, esse sinal aí de fazer esse camarada ser cego, no caso do Elimas, porque ele queria, né, atrapalhar o trabalho de evangelização que Paulo e Barnabé estavam, Saulo e Barnabé estavam realizando. Então, evangelização envolve operação de milagres, o exercício do ministério. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo sobre isso, 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14, ele diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom para exercer o ministério pastoral, tá? Então, eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã, conforme nós acabamos de ler aqui. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então não há idade, não há tempo de crente, não há tempo de carteirinha de membro. Você pode buscar. Se você é novo convertido, comece a buscar os dons espirituais. Se você já tem 40, 50 anos e ainda não tem os dons espirituais, ainda não foi batizado no Espírito Santo, conforme estudamos na lição passada, é hora de buscar. Não tem tempo de validade, isso é para qualquer idade, para qualquer tempo, e é ao longo da carreira cristã, tá bom? Então esse tópico aí é o subtópico 2, o que são os dons, né? E a sua finalidade. Vamos ao tópico número 2, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, quando a igreja se reúne, na vida pessoal, você na sua individualidade, e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Isso é muito importante. Então são essas três esferas: nas reuniões da igreja, tá? Na vida pessoal e no serviço de
evangelização. Tá? Vejamos aí, primeiro, a lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nessa leitura bíblica aí, dos versículos 8 ao 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais, nesse mesmo capítulo. Uma com 8 dons, está no versículo 28, né? Que não está aí, mas está no versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então vamos ver aí, 1 aos Coríntios 12, é 12 que nós estamos estudando ou é 14? É o 12. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Tá? Então, aí você tem 8. Tá? E o versículo 29 e 30 ele repete, né? São todos doutores, são todos operadores de milagres, versículo 29 e 30. Todos têm dom de curar, línguas, interpretam línguas todos. Então, ele vai repetindo. Há ainda uma outra lista em Romanos, que é bom a gente dar uma olhadinha. Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Quando ele diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E lá em Efésios 4, de 8 a 11, também ele trata desse assunto. Há quem afirme, comentarista dizendo, que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é o nosso credo. Tá? Então, nós entendemos que são vários dons e são dons ilimitados dentro desses contextos de versículos que nós lemos aqui, que ele enumera. Segundo, classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: primeiro, dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Segunda divisão, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. E a terceira divisão, dons de inspiração, profecia, variedades de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas, ou seja, para facilitar o ensino, a aprendizagem acerca desse assunto. Mas há outras divisões, né? Número 3, subtópico, classificação bíblica. Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo Paulo, em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego heteros, outro de tipo diferente, como e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, no versículo 9, e a outro, a variedade de línguas, no versículo 10. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alhos, não é alho de fazer comida não, alhos, né? São 2 L's, L dobrado, então tem som de H.
outro de mesmo tipo. Tá? Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2, assim, dessa maneira didática. Letra A, dons do ensino ou pregação, e aí ele coloca a palavra da sabedoria e palavra da ciência. Letra B, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. Então aí, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E a letra C, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Então, dons de adoração seriam 2. Já falamos que isso daqui, os teólogos, os estudiosos, colocam uma forma didática para facilitar o ensino-aprendizagem. Tá? Número 4, para o que for útil. Talvez isso aqui seja o mais fundamental. Versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. É para deixar muito claro que tudo ali é feito em nome de Jesus, com o poder de Jesus, através do Espírito Santo. Então, é uma autenticação de que aquela obra é de Deus e ninguém pode impedir. Não existe, isso aqui eu acho importante, não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não é assim que funciona, tá? O Espírito reparte particularmente a cada um como quer, tá? Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus, a glória, conforme Isaías 42:8 e Efésios 3:20 e 21. Somente a Deus deve ser dada toda honra, toda glória pela manifestação dos dons espirituais. Então, ele vai repartir a cada um como ele quer e para o que for útil. Ninguém é detentor dos dons para usar a hora que quiser, da maneira que quiser e onde quiser. Não é assim que funciona. Os dons espirituais é para o que for útil e para as manifestações nos locais apropriados, no momento adequado, dirigido e ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu achei isso aqui muito importante. Vamos ao último tópico, ao tópico número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. Isso é importante. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons, a variedade, é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Nós já estudamos sobre a pericorese, a interligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o mesmo poder, com a mesma atuação, com os mesmos dons incomunicáveis, e com dons também comunicáveis. Então, é o Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Primeiro, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Romanos 12:6
ele cita aí, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Tá? São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atribuído ao Espírito Santo, diversidade de ministérios, relacionada ao Filho, e diversidade de operações, como a ação do Pai. Tá? E aí ele resume, mas é o Espírito Santo de Deus, a fonte de todos os dons, que distribui os dons para edificação da igreja. Por que é assim? Porque nós estamos vivendo, há mais de 2000 anos, a dispensação da igreja na pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus voltou ao céu, quando ele voltou a ser glorificado, ele enviou o Espírito Santo que está conosco desde então. Então, quem faz essa distribuição na igreja dos dons é o Espírito Santo, que ele está lidando diretamente com cada cristão, com cada igreja, com cada denominação. Bom, então são diferentes dons, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Subtópico número 2, unidade. Nós vimos então no primeiro diversidade de dons, variedade, agora nós vamos ver a unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está lá no versículo 11 da leitura bíblica. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito, com letra maiúscula, é o mesmo. Mas o Senhor, com letra maiúscula, é o mesmo. Mas é o mesmo Deus. Então nós temos aqui, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então aqui nós temos a unidade na diversidade e vice-versa, a diversidade dos dons na unidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu fosse você, como diz meu professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, Então, resumindo esse tópico, a unidade na diversidade, quando os dons espirituais se manifestam, tá? Por que há essa unidade na diversidade? Porque é o mesmo Deus operando todos os dons juntos, a Trindade trabalhando em conjunto. Conclusão: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Tá? Essa é uma verdade pentecostal. Os pentecostais creem assim. Respeitamos as outras interpretações, mas nós pentecostais, principalmente assembleanos, nós cremos desta maneira. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos, como na igreja primitiva. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Nós dependemos dos dons espirituais e dependemos do Espírito Santo para fazer a obra de Cristo que nos foi confiada. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos a lição número 4, a atualidade dos dons espirituais. Deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deus abençoe
você e toda a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.